Fala, gente, sejam bem-vindos no Quem Está Faltando Aqui, onde a gente fala de liderança inclusiva, fala de diversidade, porque isso é tão importante para nossas empresas, nossas comunidades, nossas vidas. Você sabe, é na IPTV, canal 579 da Banda Caô, canal 23 da Nova Parabolic Sky, www.iptv.com.br na internet, IPTV com Y, e @IPTV Oficial no Instagram e no YouTube. Você gostou desse programa no final? Vai lá no YouTube, dá um clique no sininho e vê lá no @IPTV Oficial. A IPTV já está disponível para mais de 30 milhões de pessoas em todo o Brasil. Ó, hoje o programa aqui está mais que especial. Eu estou aqui, super honrado, feliz. Estou recebendo aqui meu amigo Thiago Godoy, o papai financeiro, o host do Papais Reais aqui também na IPTV, Sim, certo? E tem também aqui o Bruno Diniz. O Bruno é o papa das fintechs. Ele não é o papai financeiro, mas é o papa das fintechs. Host, professor, host do podcast Fintech Talks BR, certo? Exato. Então, para mim é uma felicidade ter essas duas feras aqui comigo. Nós vamos falar de inclusão financeira. E também feliz porque eu estou aqui recebendo de volta a minha amiga, Lea de Luca, do portal Finsiders Brasil. Obrigada pelo convite, João. Muito prazer. Legal estar aqui com vocês, Thiago e Bruno. Eu estava com saudade de você. Né? Fazia tempo que a gente não fazia essa temporada a gente aqui, né? Primeira temporada a gente fez alguns, né? Então, bora, né? Vamos. Ó, eu vou começar então, Thiago. Você chegou aqui, sentou e a gente já vai perguntar de cara aqui, né? Eu tenho um amigo que trabalha aqui na IPTV, às vezes trabalha, que é um amigo, é o Ion Moreira, e ele fala o seguinte, que não existe liberdade democrática sem inclusão financeira. Uhum. E você que é um mestre aí da educação financeira, o que você acha dessa afirmação aqui? Eu acho que faz todo sentido. Eu tenho acompanhado esse mundo da educação financeira aí há mais de uma década. Evoluímos muito nesse mundo da educação financeira. O brasileiro hoje ele sabe mais sobre investimentos, ainda muito longe do ideal, né? Porque a gente vive um mundo hoje que a pressão por consumo, o imediatismo está cada vez maior. Acho que esse é o lado ruim das redes sociais, da internet, né? Esse imediatismo, essa pressão por consumo tá exacerbada e as pessoas estão desequilibradas. Mas a gente nunca viveu no Brasil um processo real de inclusão financeira. Claro que comparando os números de hoje com o de antes, a gente está melhor. Mas o que a gente teve lá no início dos anos 2000 foi uma inclusão do consumo por meio do crédito. Então, foi essa cultura do parcelamento que a gente começou lá em 2003, mais ou menos. Deu acesso, é claro, para uma camada da população que não tinha acesso a bens de consumo, que são bens de consumo importantes, por exemplo, geladeira, né, máquina de lavar, eletrodomésticos principalmente, utensílios para casa. Então, a gente viu aí essas últimas 2 décadas muita gente acessando isso. Isso, obviamente, deu uma qualidade de vida para muita gente. Só que essa inclusão do consumo não foi acompanhada de uma educação financeira adequada. Certo. Na verdade, não foi acompanhada de nenhuma educação financeira. E aí isso gerou essa cultura do parcelamento e que, consequentemente, gerou a cultura do endividamento. O brasileiro, 80% da população brasileira está endividada. É claro que tem uma parte dessas pessoas que paga as suas dívidas. E tem uma outra parte, uma grande parte, que está inadimplente. O que a gente vê na ciência que estuda isso, né? Estuda o endividamento e inadimplência, que é óbvio, uma constatação óbvia, quanto mais pessoas endividadas, quanto maior for o índice de endividamento, ou seja, gente que tem parcelas futuras a pagar de alguma coisa que comprou, maior vai ser a inadimplência. Então a gente está nesse movimento, a gente tem 71 milhões de brasileiros inadimplentes, não conseguem quitar suas dívidas. Esse é um grande problema, porque isso gera, além da bola de neve dos juros negativo na conta da pessoa, as consequências disso, que é queda na saúde mental, aumento da ansiedade, da depressão, piora na qualidade de vida mental e física, e até queda na produtividade, no trabalho, né, aumento do número de divórcios. Então, a má saúde financeira está associada a uma piora geral do bem-estar da pessoa, e quem perde com isso não é só o indivíduo, é todo mundo. Né? A PwC estuda já há mais de uma década quanto que custa para o mercado, as empresas principalmente, ter funcionários endividados, ter colaboradores que não conseguem honrar seus compromissos financeiros. É um custo muito alto. Então, acho que essa inclusão, essa frase é muito boa do Ion,
porque essa inclusão financeira ela tem que acontecer, claro, do lado da inclusão financeira de fato, né? Ali dar acesso, permitir que as pessoas tenham acesso ao mundo financeiro, mas também, junto com esse acesso, o acesso à educação para você ensinar a pessoa a usar aquilo de uma forma equilibrada, né? E não é ficar tomando crédito o tempo inteiro ou ficar parcelando tudo. Isso não acho que isso é inclusão financeira. Eu vou fazer uma provocação para o Bruno e vou passar para você ler aqui. O Bruno, na cola dessa frase aqui do Ion, né? Ou seja, não existe liberdade democrática sem inclusão financeira. Por outro lado, não existe inclusão financeira, isso aí eu pego dos teus ensinamentos aqui, Bruno, sem uma democratização de acesso às coisas financeiras e a própria inclusão digital, né? Fala um pouquinho aí também em cima dessa provocação aí. Exato. Que é o João. cara das fintechs. Mas eu acho que teve bons pontos aqui que foram levantados pelo Thiago. E eu acho que a gente tinha uma visão anteriormente, né, durante um tempo, no mercado, que também a inclusão financeira tinha a ver com o fato da pessoa deter uma conta em uma instituição. Né? Então, essa é uma visão mais estreita, mas que fazia sentido no momento onde a gente não tinha isso tão espalhado, tão fácil o acesso como a gente vê hoje. E a gente superou essa barreira. Eu acho que teve a entrada mesmo, a possibilidade de termos entrantes no mercado com as próprias fintechs, deram aí uma camada a mais para a população poder ter acesso a esse produto. Só que hoje a gente já vê um conceito muito mais amplo, como você acabou de colocar. Eu coloco e abordo bastante esse contexto no meu primeiro livro, O Fenômeno Fintech, que não basta só você ter esse acesso ao produto conta, por exemplo. Assim, você tem que ter plenas capacidades de usufruir de soluções financeiras que vão ajudar você a progredir na tua vida. E isso a gente ainda tem um caminho longo. E isso está a par e passo também com o avanço da educação financeira. Né? E o que eu vejo também até com esse movimento das fintechs lá atrás, trazendo essa primeira camada, e a gente ainda tem caminhos para percorrer em relação a isso, foi a própria simplificação da experiência do usuário que foi colocada. Né? Eu costumo dizer que durante muito tempo a gente não tinha muito esse nível de competição, de concorrência no mercado, então a coisa é o que é, né? Aquela coisa assim, sabe? Vai demorar no banco? Vai demorar. Vai ser complicado ler aqui o extrato bancário? Vai ser complicado. Então era meio que dado como algo, um fato. E aí veio uma leva de players tentando explicar. Eu acho que tem desde coisas que induzem ao erro, como a pessoa, principalmente quando você pensa nas camadas de menos acesso, né? Quando você mistura ali o cheque especial com saldo em conta, né? A pessoa tende a pensar que tem aquele recurso, é um dinheiro super caro se ele for tomar aquele crédito ali que tá ali no cheque especial. Então a gente tem que equilibrar isso para de fato vermos um avanço nesse sentido. Muita coisa foi feita, sim, tivemos ganhos, mas o buraco é mais fundo do que a gente está falando aqui. Dona Léa, diz aí. Então, o João me pediu para ser provocativa como boa jornalista. Eu vou começar perguntando para o Thiago, como é que você compara a situação no Brasil com, por exemplo, a situação dos Estados Unidos, onde é um país altamente endividado. Então, assim, a gente estava falando que endividamento é ruim, mas como é que o endividamento nos Estados Unidos é bom, é o motor da economia deles? Qual é a diferença? Vamos deixar isso bem claro, por favor. Interessante você levantar esse dado dos Estados Unidos, porque aí a gente tem que diferenciar também o que é o endividamento da população e a capacidade de consumo dessa população e de honrar esses compromissos, né, financeiros, e o endividamento do país como o crédito vai movimentar o mundo mesmo. Isso aqui a gente não está falando mal do crédito. O crédito é essencial. A questão é o crédito para consumo e como ele está sendo usado e como ele está sendo honrado ou não honrado no Brasil, onde você tem uma dinâmica financeira que, na média, vai ser tóxica para o consumidor, uma vez que ele está pegando aquele crédito e grande parte do tempo ele não está pagando, e aí esses juros aí que vai cair na conta dele vai ser danoso para o indivíduo. Tá? Então, acho que diferenciar isso. Os Estados Unidos vive, como a maioria das economias capitalistas hoje vive, né, pelo crédito, e isso funciona no mercado corporativo, no mercado financeiro, principalmente ali para os investidores institucionais, que vão lidar com volumes gigantescos. Né? O que é pernicioso, tanto para o brasileiro quanto para o americano, né, que talvez não esteja nessa conta, porque hoje a gente faz uma conta injusta, que é o PIB, né? A gente calcula o PIB e isso daí se dá por riqueza. Estados Unidos tem o maior PIB do mundo hoje.
O que a gente não está falando por aí é que 76% das famílias americanas consideram o dinheiro uma maior fonte de estresse na vida delas. O americano hoje vive de salário em salário. Você pode olhar para a população americana, e praticamente esse número também é cerca de 80% da população americana vive paycheck to paycheck, que eles falam, né? Ganha o salário, paga a conta, acabou o dinheiro. Ganha o salário. Isso é danoso, sempre, claro, a corda vai arrebentar do lado mais fraco, para o indivíduo. Porque quando ele não tem uma proteção financeira, ele vive do consumo, aí, de novo, o consumo também movimenta a economia. Então, o que a gente tem que entender aqui é que a gente está sob uma cultura que força o consumismo, certo? O consumismo é o motor da economia. Até então tem sido, principalmente no último século, né? Mas até onde a gente vai continuar, né, nesse movimento? Porque a gente está vendo, a população americana que tem uma renda per capita alta não necessariamente tem um bem-estar por conta disso, uma vez que ela vive numa ansiedade financeira. Segundo a OMS, o desequilíbrio financeiro é a maior causa de ansiedade e depressão no mundo. Então a gente está falando de Brasil, a gente está falando de América Latina, Estados Unidos. Então acho que temos que fazer contas que vão extrapolar o que a gente considera hoje de riqueza, né? Que a gente fala PIB, que é Produto Interno Bruto, que é, né? O PIB não mede várias atrocidades, né? Se você, por exemplo, aumenta a venda de cigarro, isso reflete num aumento do PIB, mas e a conta das pessoas que estão sendo prejudicadas com isso, né? Então acho que a conta que a gente tem que fazer é riqueza, não é só criação de riqueza, é também, né, a contraparte para a qualidade de vida do indivíduo. E, na minha visão, na média, essa sociedade de consumo está fazendo as pessoas mais ansiosas, mais depressivas, e os dados estão aí, né? A ansiedade está batendo altíssimo, e eu vejo que é muito por conta dessa Você falou dinâmica. no livro, né, como transformar em liberdade a nossa relação com o dinheiro, né? Exato, no meu livro Emoções Financeiras eu trato... Porque eu trouxe aqui, isso aqui é para quem não conhece o livro do Tiago, Emoções Financeiras. Depois a gente vai falar aqui dos livros do Bruno também, mas... Sim, e esse aqui eu já li também. Emoções Financeiras eu falo muito sobre essa dinâmica com o dinheiro que tem totalmente um fundo emocional, né? As nossas decisões financeiras todas são baseadas na emoção, e a proposta é a gente ter uma vida equilibrada. Uma vida equilibrada não significa que você vai ter que ganhar muito mais para viver uma vida boa, ou que se você ganhar menos, a sua vida vai ser necessariamente uma vida ruim. Como a gente acaba aprendendo por aí, né? Tem que ser sempre mais. E o equilíbrio vem do indivíduo, vem de como você lida com isso, como você posiciona o teu dinheiro de uma maneira que vai atender às suas necessidades, mas ao mesmo tempo que não vai te deixar num ciclo, né, numa corrida dos ratos maluca por mais e mais. E aí a gente está vendo os dados, né? O número de burnouts está só batendo no teto, assédio no ambiente de trabalho, a competitividade das empresas também tem um teto, que a gente não pode achar que competitividade é bom sempre. Depende. Se as pessoas batem meta, mas para isso elas estão batendo nas outras para bater meta, a gente vive uma dinâmica totalmente tóxica. Então acho que a gente tem que olhar para a vida financeira, para a economia, com esse olhar que vai além das métricas antigas, que é dinheiro, né? O número de dinheiro. Tem mais dinheiro é melhor, não necessariamente. Mas você diria que, então, os americanos também precisam de educação financeira, como os brasileiros, mas talvez educação financeira seja mais necessária num país como o nosso, onde os juros são muito altos, né? Eu acho que faz menos mal para o americano ser endividado do que para o brasileiro por causa disso, não? Olha, olhando assim de forma, né, ampla, talvez sim. Claro que uma pessoa hoje que se endivida num cartão de crédito e vai sofrer uns juros que em nenhum lugar do mundo é praticado, né? O Brasil realmente tem essa dinâmica aqui de ter uns juros altíssimos. Acho que isso a gente só perde para Madagascar, para você ter uma ideia, né? Que é aquela ilha que fica ali no sudeste da Ásia, da África. Agora, né, uma pessoa que se enrola no cartão de crédito, ela pode ficar anos, fica em média 2, 3 anos para pagar essa dívida. Lá nos Estados Unidos o juro é bem mais baixo, então a dívida ali não vai corroer tanto, né, nos juros compostos, mas precisa tanto quanto aqui, principalmente eu vejo por essa dinâmica do consumo que é perniciosa, né? Se você olhar os países europeus ali, principalmente no pós-guerra, né, no pós-segunda guerra, eles viveram tempos tão difíceis que você compara, é claro que tem consumo também,
mas é diferente, né? O consumismo do europeu com... Aprendizado da vida. Aqui né? a gente está... Coisas da aqui vida, a gente na América, nas Américas, a gente está mais num oba-oba, principalmente nos Estados Unidos, de ser um país voltado a esse consumo, a esse descarte, né? É muito desperdício, desde o alimento até os bens de consumo duram um pouco, tem a obsolescência programada, o cara compra um carro, no outro ano compra outro, então eu vejo isso de uma maneira muito tóxica para uma sociedade como um todo. Tiago, você falou aqui muito das emoções financeiras, né, que você fala no teu livro aqui, né? Mas eu queria falar um pouquinho também aqui da nova lógica financeira, né, que o Bruno traz. Aí, Bruno, você fala um negócio que hoje o jogo financeiro é outro. Eu queria que você falasse um pouquinho disso aí. Você vai falar já, depois do intervalo. Vai e volta. Somos a IPTV, a emissora que cresce com você. Fala, gente, recadinho para você. Você conhece a Surf Telecom? A Surf é operadora das grandes marcas. A Surf Telecom ela desenvolve operadoras de celulares para os seus clientes. É isso aí. Se você tem uma empresa, quer oferecer serviços celulares para seus clientes e fidelizá-los ainda mais, fale com a Surf Telecom. Correio Celular, Pernambucanas, Pague Menos, Uber, Carrefour, grandes clubes de futebol, entre outros, já são operadoras e todas elas desenvolvidas pela Surf Telecom. Então não perca tempo, Surf Telecom é a operadora das grandes marcas. Acesse já www.surf.com.br. Fala, gente, estamos de volta no Quem Está Faltando Aqui. Hoje a gente está falando de inclusão financeira com Bruno Diniz e Tiago Godoy. E se você está gostando desse episódio, vai lá no nosso YouTube, dá um clique no sininho, @IPTV Oficial. Então, Bruno, você estava falando aí sobre o novo jogo financeiro. Legal. Bom, o que acontece, né? A gente, como eu falei, a gente tinha um mercado, há uns anos atrás, muito fechado em cima dos grandes players, né? Não tinha muita abertura para você fazer a sua vida financeira de outra forma. Então, a coisa era engessada mesmo e era o que era. Aí a gente teve um momento, outra fase, onde vieram as fintechs, elas abriram muito espaço, a gente viu concorrência, competição, uma delas, inclusive, o próprio Nubank ficou gigantesco, virou uma das maiores marcas aí, do Brasil no espaço aí de tempo, pouco mais de 10 anos, né? E depois a gente começou a ver uma outra dinâmica que trouxe a capacidade também, que já acontecia, de certa forma, no formato analógico, de empresas de segmentos diversos a bancarizar as pessoas, de alguma maneira, né? Oferecer serviços e produtos financeiros. E aí você já tinha isso acontecendo na dinâmica de varejo, sobretudo com cartões, mas naquele formato mais engessado. E aí a gente viu uma transposição disso, até pelos aprendizados que de inovação financeira que foram trazidas pelas fintechs, pelas inovações e pelas regulamentações que também habilitaram tudo isso acontecer. E aí hoje a gente vê uma empresa de telefonia oferecendo produtos e serviços financeiros, empresas do segmento de varejo também e serviços financeiros digitais, né? Então isso abriu o leque de uma forma muito grande. E aí você começou a viver num contexto onde você não faz a sua vida financeira só com quem carrega o rótulo de prestador de soluções financeiras, né? Então, antigamente uma financeira, um banco. Hoje pode ser com um banco, com uma fintech, pode ser com uma varejista. Então, quer dizer, é muito mais plural essa relação, o que é positivo para o ponto de vista do consumidor, né? Isso também leva os custos a um valor mais baixo, né? Porque você cada vez mais com essa competição hoje, se antigamente a gente pagava a taxa de manutenção de conta, né? Algumas instituições ainda cobram, mas tem várias que não cobram, então isso também ajuda no acesso. Então, basicamente o que eu falo nesse livro é sobre como isso mudou e, sobretudo, como as instituições têm que pensar a respeito disso, como isso impacta o consumidor, né? Então, assim, essa relação tanto das empresas que estão se transformando, estão se fintechizando, se por assim dizer, e do consumidor nesse meio do caminho, já com essas alternativas a mais do que ele tinha por anos e anos, né? Ô Bruno, escutando um pouquinho o que o Tiago falou, e você falou um negócio, e você mesmo em outras conversas nós tivemos, você fala muito que a regulação de 2013 é que permitiu o Nubank estar aqui hoje. Exato. A regulação das IPs, etc. Sim. E você tá colocando, e você põe aqui no livro que a gente tem uma infra, em particular no Brasil, que evoluiu até mais do que nossos pares aí internacionais, né? Uma infra financeira que foi montada, uma regulação financeira que foi montada, mas pelo que o Tiago fala aqui, isso não necessariamente, ela permite a infra da inclusão, mas parece que essa inclusão não aconteceu ainda plenamente, embora mais pessoas tenham acesso a serviços financeiros. Elabora um pouquinho aí, o que você acha desse ponto
que o Thiago trouxe. Temos um problema. Com certeza. Temos que dar um remédio para essa gripe aqui ainda. Então a gente teve essa mudança dinâmica com os novos players, novos entrantes, mas a gente também não pode esquecer que o próprio Pix, como infraestrutura, ele trouxe inclusão, né? Relatórios recentes do Banco Central já apontam isso, se a gente conseguir dar uma analisada, quantas pessoas passaram a fazer transferências com mais regularidade. Tem um papo que até já tive com o Brett King em 2017, onde ele falava aqui de um contexto de algumas vilas africanas, que às vezes a grana que você gasta para poder transferir um dinheiro é o custo também que você tem para poder deslocar de uma vila para outra. Então, quando você teve o M-Pesa, por exemplo, Sim. você encurtou essa distância. A pessoa precisava se deslocar para poder fazer uma transação e agora você não precisava mais. É uma inclusão, né? É uma facilitação, pelo menos. Então, assim, temos esse elemento, temos o elemento de educação, que continua sendo um elemento fundamental para que a gente consiga virar esse jogo, e o acesso pleno a outros produtos financeiros, acompanhado com a educação também. O acesso pleno pode ser um problema, né? Como o Thiago falou, de repente, Sim, não, você não tem educação financeira. mas o acesso responsável, né? Assim, Isso. O acesso com entendimento. Eu entendo que uma dinâmica que se perpetuou durante muito tempo é uma dinâmica que, no final das contas, tirava vantagem daquele que sabia menos. Elementos como eu já mencionei, de você adicionar ali o valor do cheque especial no saldo final, já faziam com que as pessoas fossem induzidas ao erro. Então, a consciência em tomar crédito e ofertar esse crédito é algo que precisa melhorar. Alguns bancos já fizeram isso um tempo atrás, né? Até o Itaú, onde você trabalhou, em situações onde você ia tirar um valor e entrar no cheque especial, você tinha um aviso e tal, que é o básico, né? Quando a gente vê no contexto hoje, mas a gente está caminhando. Consciente, né? E eu entendo que o mercado está se movendo nessa direção também. E com o Banco Central também em cima, tentando de alguma forma, seja encampando ideias relativas à educação financeira, seja também indo atrás das instituições para que elas possam fazer essa ponta, esse papel no esclarecimento do seu consumidor. Né? Certo. Porque uma coisa é você dar acesso digital, facilitar, né? Outra coisa, as pessoas precisam ter renda também, né? Então claro, não é só inclusão financeira, a pessoa precisa ter renda. Então são duas coisas que, além de facilitar o acesso, tem que dar educação e tem que proporcionar que as pessoas tenham renda, né? Isso também é um dos problemas que a gente tem aqui no país, né? Enfim, aí fica tudo... E como é que você vê isso? E você pôs um ponto aqui que o Thiago coloca no livro dele, que ele fala que nossa relação com o dinheiro, ou que a gente acaba sendo escravo do nosso padrão de vida. Uhum. Então, essa questão do acesso, você busca um padrão de vida e depois como é que você mantém, como é que aquilo pode ser sustentável, né? É assim, eu fiz um trabalho de mestrado com 400 famílias endividadas. Então, eu estudei famílias de todas as faixas de renda, com rendas equivalentes. Então, uma família de baixa renda, uma família de uma renda média, e vai subindo aí a escala até a alta renda. E comparei, então, essas famílias de rendas similares, de estilos também similares, né, no mesmo número de filhos, mesma região do Brasil e tudo mais, para entender o que acontece nessa dinâmica de endividamento, por que uma família se endivida totalmente, tem um ciclo totalmente caótico e tóxico com dinheiro, e a outra consegue levar seus compromissos financeiros, até poupar, até famílias de baixa renda que colocam os filhos na faculdade. É óbvio, né, que a questão da renda é um fator importante nesse cálculo, ou seja, uma família de baixa renda vai ter mais dificuldade para conseguir honrar esses compromissos e se organizar financeiramente, mas não é um determinante. Realmente você encontra muitas famílias de baixa renda, eu digo assim, 3 salários mínimos, 2 salários mínimos, né? Um salário mínimo já é mais difícil porque realmente é uma situação bem mais complicada, apesar de uma boa parte da população estar vivendo, vive com salário mínimo, mas essas famílias conseguem se organizar e, em contraparte, várias outras famílias, né, assim, dezenas de famílias com rendas altas, aí, vou dizer, acima de 20 salários mínimos, que são completamente caóticas na vida financeira. Então, existem elementos que estão para além da renda, que vão da dinâmica financeira dessa família, que está nas crenças que são propagadas de pai para filho, avô, avó, vem lá de trás, é impressionante. Né? E, claro, o meio de vida, o contexto atual de vida que ela está se inserindo, né? Como que ela enxerga o dinheiro, como que ela tem necessidade ou não de aceitação, né? Dificuldade de rejeição, tem questões ali de personalidade, questões psicológicas que estão envolvidas nesse processo, mas o fato comum a todas,
que estão do lado do endividamento, para além desse número mais de subsistência, né? Além da subsistência, e não só eu só que faço esse recorte, na educação financeira pelo mundo aí, é um recorte feito, a doutora Ana Maria Luzardi, que é a maior acadêmica desse tema no mundo, ela sempre faz esse recorte. A gente tem que recortar quem está acima da subsistência. Quem está no limite da subsistência não é educação financeira que vai mudar a vida dela. Mas acima disso, você vê que tem um elemento muito comum, que é a pouca atenção à dinâmica financeira. Então, há uma negligência de muitas vezes por questões culturais, por falta de hábito, por falta de conhecimento, onde a pessoa, de fato, não acompanha essa vida financeira, e isso acaba sendo, obviamente, um detrator ali, um destruidor dessa dinâmica financeira. Então, eu vejo muito além da questão só da renda, é claro, de novo, faz a diferença, mas, por exemplo, você pega aí médicos, né? Vamos pegar um tipo de profissional específico, dá para a gente falar de vários. Mas se você analisar a vida de médicos que tem, na média, uma renda muito mais alta do que a média do brasileiro, o número de endividados, o número de pessoas que têm caos financeiro é muito grande, o percentual é gigantesco. Tem vários fatores envolvidos nisso, mas quer dizer, né, não é a questão de ter renda e não é a questão de, por exemplo, ter estudado, ter feito um curso superior. Isso não necessariamente faz diferença, mas não necessariamente ele vai garantir. Tem situações específicas. Você falou do médico, é um negócio interessante, porque todo médico hoje que está, um cara que está estudante de medicina, ele mal sabe que ele vai sair, ele vai virar um microempresário, porque não tem mais emprego para médico. Exatamente. Ele vai ter que ser um PJ. Ele não sabe lidar com aquilo, tá? São nossos filhos. Eu sei bem que eles não sabem lidar com aquilo ainda. Então é algo muito novo. Aí essa questão da educação, ela é importante mesmo. E eu conheço algumas fintechs que focaram em médicos. É um exemplo, né? Eu ia até apontar para o Bruno aqui. Isso que tudo que o Thiago falou, essa necessidade de a gente aprender um pouco mais desse negócio todo. Você acha que tem espaço, está tendo espaço, ou existem fintechs que estão aproveitando bem isso? Ou grandes empresas, ou empresas que estão crescendo, estão entendendo isso, tipo o Nubank ou outros, que precisam educar mais, até para que isso possa ser sustentável? Sim, a gente pode ganhar uma oportunidade de mercado. Sim, a gente teve movimentos aqui no Brasil, inclusive com fintechs, como é o caso da Guia Bolso, dentre outras, com interesse, com esse intuito de fazer uma forma que você possa monitorar suas finanças, fazer a agregação dos dados de informação de contas, né? Então, algumas delas fazem esse trabalho e isso está sendo cada vez mais incorporado como uma funcionalidade das contas digitais. Mas o que eu vejo como outro movimento, né, que tem a ver, que você acabou de falar, tem bancos para médicos, né? Existem bancos de nichos que trazem consigo também uma carga de educação. Então tem aqueles voltados agora a contas voltadas para jovens, adolescentes, que tentam de alguma forma também trazer de forma lúdica ali qualquer um ensinamento, aprendizado financeiro, e também até instituições voltadas para minorias, também com toda uma carga de como acessar, como explicar, e também tentando sair fora de um contexto que a gente vê... O G10B, Favela Bank, exato, cooperativas. Black Bank, Conta Black, e lá fora também tem vários casos interessantes por necessidades específicas também e linguagens que eles acabam utilizando para determinados grupos, né? Então a gente vê isso sendo incorporado também nas soluções vigentes em termos de educação, levando em conta cada elemento de cada grupo, seja um médico, como você falou, que às vezes é o problema até mesmo do cara ter um padrão de vida muito acima daquilo, como um profissional liberal, né, que ele vai conseguir sustentar, como também nas minorias, que é um outro caso. Eu tenho um amigo que fala que os Estados Unidos é o país mais socialista que existe, porque ninguém tem nada, ninguém está sempre todo mundo sempre no leasing, sempre alugando, não tem nenhuma propriedade e todo mundo acaba levando a vida de Big Brother, né? Isso é uma visão muito assim particular dele. E isso é um negócio bem assim paradoxal, né? Sim, exatamente. E, bom, voltando para a questão da educação financeira, né? Você está falando, algumas fintechs já estão se preocupando com isso, alguns bancos começaram antes, né, a se preocupar com isso. Quando é que a gente vai conseguir ver resultados dessas iniciativas? Porque a gente tem iniciativas até do próprio governo, CVM, Febraban, todo mundo diz, né, que tem interesse em fomentar em educação financeira. E já se está falando nisso há algum tempo. Quando é que a gente vai ver isso efetivo? Eu, do meu lado, entendo que esse é um trabalho de anos. É um trabalho... você não resolve, assim como a Coreia do Sul resolveu a questão educacional deles
ao longo de décadas e que de fato transformou o país. Eu não sinto que tenha, durante muito tempo, essa pauta ela não foi uma pauta muito marcada e batida por quem quer que esteja governando, ou até mesmo pelas estruturas que a gente vê no país. Assim, eu entendo que isso passou, seja em discussões do Banco Central de incluir em grade curricular e tudo mais, mas é um esforço conjunto, e é um trabalho que a gente não pode imaginar que vai ser resolvido num intervalo de 4 anos aí de poder de quem quer que seja o governante. É uma missão de prazo muito mais longo e contínuo. Aí não sei o que o Thiago pensa a respeito. Eu pedi pro Thiago, você falou um negócio do teu livro que é legal, tem que ser 90% das nossas preocupações não vira realidade. Então eu ia te perguntar por que dicas que você dá pra gente ter mais foco nesse negócio. Mas segura aí que você vai responder já, depois do intervalo. Acompanhar a programação da IPTV ficou ainda mais fácil. De qualquer parte do mundo, você pode assistir tudo ao vivo por meio do aplicativo IPTV Play, disponível para Android e iOS. Pelo site www.iptv.com.br. E se quiser rever nossos conteúdos, basta seguir a página da IPTV no YouTube, clicar no sininho para ativar as notificações de vídeos novos e ficar por dentro de tudo. Aproveite para assistir nossos programas também pelo YouTube. Venha ser integrante do nosso time. IPTV, a TV que cresce com você. Fala, gente, estamos de volta no papo de hoje do Quem Está Faltando Aqui, hoje sobre inclusão financeira. Tá gostando? Vai no YouTube, @IPTV Oficial, bate no sininho que você vai poder rever todo esse papo de hoje. O Thiago estava aqui falando que 90% das nossas preocupações de vida ou financeiras não se transformam em realidade. Como assim, hein, Thiago? Antes de responder essa, eu vou complementar aqui o que o Bruno falou sobre escolas, porque eu tive a oportunidade de, durante 6 anos, trabalhar à frente da Estratégia Nacional de Educação Financeira. Então, essa foi a minha primeira escola na educação financeira. A gente, de fato, literalmente rodou de norte a sul do Brasil em projetos, principalmente em escolas públicas de ensino fundamental, ensino médio, adultos de baixa renda, mulheres, aposentados. Foram, assim, grandes projetos com um investimento bem significativo e grandes parceiros, né? O Banco Mundial analisava o impacto dos projetos, o BID também. Então, esse investimento era feito pelo setor privado, principalmente setor financeiro, e o conselho desse projeto era Febraban, Ambima, B3, CNSEG, Banco Central, Ministério da Educação. Então foi um projeto bem interessante e em outros países são desenvolvidas estratégias nacionais de educação financeira. Hoje, aproximadamente 70 países têm estratégias nacionais de educação financeira sendo implementadas em menor ou maior grau. Aqui no Brasil, né, e eu faço coro aqui com o Bruno, a gente fez esse projeto de educação financeira lá atrás, ainda tem iniciativas isoladas acontecendo, o Banco Central talvez seja maior, a CVM tem uma forte, algumas iniciativas privadas, já tem empresas, inclusive, atuando nessa área, mas só vai acontecer, de fato, uma mudança. Teve mudança, eu estou acompanhando aí há mais de 10 anos, teve mudança, a gente conseguiu medir a mudança, mas isso geracionalmente, né, ou seja, a próxima geração, quando a gente colocar realmente um esforço conjunto e um volume de recursos para que isso aconteça e que, principalmente, olhando para o grosso da educação, que é o setor público, seja feito um investimento na formação de professores. Porque o problema tem na base nacional. Legal, a gente inclusive fez parte do grupo que votou o conteúdo que está na base hoje, lá atrás, 2015, 2016. Tem o conteúdo na base, mas o professor não sabe implementar isso ainda, porque não está na formação dele a educação financeira, e a maioria deles não tem, né, realmente ainda a visão da importância da educação financeira. Há até um preconceito em relação a isso. Não, educação financeira para jovem é colocar o banco na sala de aula, e pelo contrário, a gente está falando de cidadania, tomar decisões coerentes para ter uma vida saudável quando for adulto. Então, temos um longo trabalho para ser feito, principalmente nesse engajamento e investimento para a formação e valorização do professor. Isso, obviamente, é um papo, até lugar comum na educação, mas é o óbvio que tem que ser dito. Então, investimento em educação tem que ser feito no professor. Então, fiz um parênteses aqui, porque eu tive à frente disso durante muito tempo, eu rodei o Brasil com isso, e eu sei um pouco dos desafios aí, mas também tem evoluções, né?
esse estudo mostra que 91,5% das nossas preocupações não vão acontecer. O que né? Claro, tem várias análises ali dentro, mas o que a gente tira disso? O nosso cérebro, ele tem uma capacidade de antecipação relativamente boa. A gente fica pensando em possibilidades, porque isso é um mecanismo de defesa. Né? O medo, entre todas as emoções, é a mais forte emoção que a gente tem disparado, porque ela é a emoção que é vital para a nossa sobrevivência. Né? Com o medo que a gente consegue se defender, antecipar situações, né, perigosas ou não fazer bobagem e literalmente morrer. Então, essa emoção ela foi muito importante para a gente estar aqui como espécie. O fato da nosso cérebro supervalorizar o medo tem uma contraparte, é claro, que é, de fato, a paralisia, né, que é a parálise, quando você não faz realmente o que você tem que fazer pelo medo, principalmente quando ele é um medo que é infundado, né? Ele não tem realmente uma análise racional. É aquele medo da pessoa que, não vou fazer uma palestra lá porque tem que pegar um avião. A pessoa tem tanto medo que ela não vai numa oportunidade de trabalho, que ela tem medo de voar e deixa de analisar estatisticamente que é mais perigoso ela pegar uma bicicleta e sair andando do que ela pegar um avião. Então, acho que o medo ele tem esse componente aí que a gente tem que observar. Dentro, aí olhando para as decisões, né? Nós tomamos mais de 35 mil decisões por dia, né? E segundo Barry Schwartz, que é um psicólogo americano que estudou isso, a gente tem que ter muito cuidado com essas análises, com esse pensamento nosso, né, das possibilidades e ficar ali se preocupando. Isso que acho que o primeiro elemento da ansiedade, né? E junto com isso a ansiedade financeira, que é a gente ficar ali, muitas vezes, numa situação de trabalho que é tóxica, porque a gente não tem coragem de sair daquilo, a gente fica com medo de não ter dinheiro, com medo de passar fome, com medo. E é claro que esse medo é legítimo porque a gente tem essa possibilidade. Mas eu aprendi muito com esse estudo, entre outros, mas que eu, como todos nós aqui, eu também fico pensando em cada coisa. Eu falo, cara, calma, vamos por partes. E, por exemplo, isso que me ajudou a poder pedir demissão de um emprego que eu ganhava muito bem, mas que não fazia mais sentido para mim. Eu olhei de forma fria para os dados e falei, realmente, eu tenho condições de tomar essa decisão hoje, depois de 20 anos trabalhando em empresa. Mas a gente não tem controle sobre muita coisa, né? Acho que tentar ter controle sobre os nossos medos é um bom primeiro passo. Legal. Gente, acho que a gente está chegando no fim, né, dessa conversa e eu queria terminar Reta final. pedindo dicas para vocês, cada um, né, na sua especialidade. No caso, o Bruno, o que você aconselharia para as pessoas na hora de escolher uma fintech, o que deve levar em consideração, enfim. E você, Thiago, o que as pessoas devem fazer se elas quiserem ou estiverem preocupadas com como gerenciar melhor a sua vida financeira? E o Bruno, Além de ler seu livro, claro. além de ler o livro. Obrigado. E o Bruno também tem aquela questão para aquele empreendedor que está olhando a gente aqui, que oportunidade ele está Também. perdendo. Uhum. Legal. Bom, a primeira parte da pergunta, né, eu acho que você tem que tentar analisar, tem muitos provedores hoje financeiros, né, tentar entender aquilo que faz sentido no teu contexto. Se o teu lance é ter um portfólio às vezes mais ampliado de soluções, às vezes tem produtos, por exemplo, produtos de crédito imobiliário que você talvez não encontre numa fintech, você vai acabar encontrando numa instituição maior. Mas nada impede de você fazer uma composição e acabar utilizando de forma mais transacional um player, por exemplo, que não tem uma taxa de manutenção de conta, alguma coisa nesse sentido. Né? Eu acho que hoje há uma multiplicidade de contextos, de realidades, que a gente tem hoje muita... É o contrário do que se tinha antes. A gente não tinha nenhuma opção, a gente tem opção até demais. Né? Então, entender mesmo o que encaixa no seu contexto. E lembrando que aqui no Brasil, já saíram pesquisas aí da Google, que a média aí brasileira tem de 3 a 5 contas que ele toma conta, e cada vez mais a gente vai ter essa relação múltipla e diria até poligâmica aí com as instituições financeiras, né? E você tem que saber como lidar com isso, né? Exato. É uma abundância. A gente tinha escassez, como você falou agora, tem uma abundância de acesso. Exato. E também vindo aí Open Finance e tudo, então conectando tudo isso, então a gente também vai ter formas de poder gerenciar tudo isso, apesar de ter várias contas, podendo beber o melhor de cada uma. Então, esse é um contexto. Em relação a oportunidades para empreendedores, a gente está num momento
muito bacana em relação à inovação financeira, né, que já é algo que foi colhido aí desde 2013 até um pouco mais para trás, de vários avanços regulatórios que a gente teve. Tem uma nova fronteira vindo aí com o Drex, de muitas possibilidades também para quem quer e pensa em empreender dentro desse mercado. A gente vê discussões em relação ao próprio mercado de crédito. Eu acredito também na tese do microcrédito, a tese de seguros, o mercado brasileiro ainda é um mercado que depende muito, que ainda é muito segurado quando você compara com mercados como a União Europeia e tudo mais. Então a gente tem aí muitas possibilidades e, sobretudo, conectando produtos e serviços financeiros dentro de jornadas em outros segmentos. A gente vive diferentes jornadas no nosso dia a dia. Quanto mais a gente conseguir embedar, né, embutir soluções financeiras nessas jornadas, a gente tem uma oportunidade absurda aí para desbravar, e muitas instituições e empresas de diferentes setores estão fazendo isso nesse momento. Vem aí o super CPP, né? Exato, ainda tem super apps e tudo, a gente tem várias fronteiras novas. As fronteiras anteriores abriram oportunidades para Nubanks da vida e tudo mais, PicPays e todos, e aqui a gente tem mais um momento. Basta ficar ligado com os movimentos de inovação financeira do Bacen, da CVM, que tem oportunidade. Fica a dica aí, né, gente? Tiago, aquelas tuas três dicas de ouro. Eu já tenho a chave aqui, porque o Tiago já deixou comigo. Então a chavezinha eu já tenho aqui, eu já consigo abrir. Você virar a tua vida financeira. E assim, acho que esse novo mundo que a gente está vivendo, de fato o acesso ele é muito bom, é muito importante, porque a gente tem opção de escolha, a gente aumenta a competitividade, a gente tem um mercado mais dinâmico e que dá, no fim do dia, mais opção para o consumidor tomar decisão. E a decisão é um processo muito interessante, porque não necessariamente a abundância de acesso vai te dar condições de tomar melhores decisões. Em tese, sim, mas ainda sim, eu reforço que o elemento da educação financeira ele se torna cada vez mais essencial. Uma vez que a gente tem hoje uma vida, um lifespan, um ciclo de vida muito mais longo, e a gente vai precisar cuidar mais da nossa vida financeira e provavelmente vai ter 3, 4, 5 empregos durante a vida ou mais, essas novas gerações ainda mais. Então, cai sobre o indivíduo também a olhar para dentro de si, que eu acho que nenhuma inteligência artificial vai conseguir fazer, que é analisar o que de fato você quer para a tua vida. Com essas respostas, e não são respostas simples, você tem mais clareza sobre como você vai direcionar o seu dinheiro. Porque se você não sabe isso fica muito nebuloso, você acaba tomando decisão de forma automática, como a gente vai fazer, todo mundo vai fazer essas decisões automáticas, e ao tomar muitas decisões automáticas que vão contra os seus maiores objetivos, você acaba no final do mês, no final do ano, no final da vida, usando o seu dinheiro, né, como se fosse uma torneira aberta, dando vazão para coisas que não têm o significado que você deveria ter. Então, acho que a primeira coisa é você olhar para dentro de si, identificar o que é mais importante para você e, a partir daí, construir os seus objetivos. E colocar esses objetivos, esses sonhos, né, como grandes metas que você vai conquistar. Acredite nelas, né? Coloque elas como algo que você vai realizar. Então, eu vou falar uma coisa que eu faço, tá, gente? É uma coisa meio estranha, mas eu coloco minhas metas no meu despertador. De manhã toca, eu não olho lá, acorda aí, rapaz. Eu boto lá 3 coisas que eu quero conquistar. Então você não tem a corda, Pedrinho, você tem... Eu tenho a corda, papai, já com a meta, porque eu não me esqueço por que eu tô, né? Por que eu tô fazendo o que eu faço? Eu tenho meus objetivos e isso comprovadamente ajuda o seu cérebro a manter a motivação. Tem gente que escreve na porta da geladeira, coloca debaixo do travesseiro. De fato, são âncoras, né? Isso é ancoragem que vão te ajudar a mudar o comportamento. Que isso que é o complicado, você ter autocontrole para dizer não para aquela tentação, para aquela promoção e optar por alguma coisa onde você só vai ver o benefício lá na frente. O nosso cérebro tem muita dificuldade de enxergar benefício lá na frente. A gente só quer o agora, o aqui, o prazer instantâneo, a dopamina. Então, é difícil, mas é possível essa transformação. É isso que a gente tem feito aí por meio de treinamentos, e cursos, etc., junto a essa possibilidade das novas tecnologias que estão dando às pessoas uma facilidade. Por exemplo, hoje, eu falo para as pessoas, pagar tarifa de conta de banco, isso é coisa do passado. Pagar anuidade de cartão de crédito, isso é coisa do passado. Na verdade, de verdade, assim, o Bruno conhece mais, que eu tenho mais propriedade, mas isso deveria ser hoje um direito universal, né? Ter o direito a uma conta e ter
Pagamentos deveriam ser com direito universal. Eu acho que a competição pode ser um bom caminho para que isso mude o jogo. E tá mudando, tá? Muita coisa mudou em relação... Isso era um tabu danado. Hoje em dia já não é mais. Em vez de faz vai trazer isso. Olé, você que é do portal Finsiders, aquele famoso, o melhor e maior portal de fintech do Brasil, né? O Bruno pode aí. Muito obrigada. Assim embaixo. E você vê muita coisa de educação financeira lá pra gente. Eu sei que a gente está encerrando aqui, o Valmir vai levantar com a plaquinha já, tá vendo? Falar, né? Mas ele já levantou a plaquinha, tá? Né? Você vê muito de educação financeira no portal Finsiders? Aparece ou você acha que está carente aí? Eu acho que está carente ainda. Eu vejo poucas iniciativas. Tem, mas eu acho que tem poucas iniciativas de fintechs ou bancos digitais preocupados com educação financeira. Tem, mas eu acho que podia ter muito mais, né, Bruno? O que você acha? Eu acho que teve uma grande dificuldade de monetizar muitas dessas iniciativas e a tendência que eu vejo é isso ser incorporado. Aplicativos como eu vi o Banco do Brasil tá com um aplicativo para ajudar em gestão financeira, e com IA também, pelo que o próprio Roberto Campos Neto disse recentemente, a ideia é conectar a inteligência artificial no Super App que vai vir aí, para poder facilitar a gestão e a gente ter uma espécie de mini consultor auxiliando a nossa vida financeira. Tem muita coisa ainda para o futuro, quem sabe isso ajude a baratear esse custo ou que faça essas operações fecharem a conta uma vez que elas estão acopladas a um outro produto ou serviço, ao invés de ser algo que você paga. Como diz aqui o nosso diretor Vanderlei Villanova, viu, Thiago? Assim, isso aqui tem jeito para parte 2, né? A gente vai ter que ter uma parte 2, porque aquela sensação de que a gente não falou tudo que a gente queria falar aqui. E vamos deixar, só chamar, a gente vamos deixar anotado aqui, para a gente fazer a parte 2. Vamos deixar o suspense. Estamos aqui a agradecer ao nosso amigo Valmir Forte, que está ali também, sempre dando as dicas, né, para a gente. Bruna, Gabriel. E super obrigado aí, Thiago, pela generosidade, Bruno, pela generosidade de estarem aqui. Uma aula pra gente, né, Léa? Você também. Muito legal. Sempre bom ter você de volta aqui. Obrigada. E eu acho que esse episódio, se você gostou, vai lá no YouTube, @IPTV Oficial, clica no sininho, dá para você assistir um monte de vezes para ver de novo tudo que a gente conversou aqui. Eu vou ter que fazer isso, né, para aprender que isso aqui para mim é um MBA, viu, Léa? Né? Então, super obrigado. Thiago, Bruno, super obrigado, né? Obrigado por estar aqui. Obrigada a todos vocês. E a turma que assistiu a gente agora, super obrigado também, obrigado por estar acompanhando. E eu vou deixar a pergunta de sempre. Se você estiver por aí, na tua empresa, na rua, no restaurante, sempre olha para os dados, olha com aquele olhar generoso e pergunta de maneira muito assim, tranquila, quem está faltando aqui. Até o próximo episódio, gente. Obrigado. Até Tchau, mais. tchau. Obrigado, gente. Obrigado.